conosco aqui nos estúdios da SGTV o senhor Pedro Bernardes de Oliveira, conhecido aqui entre nós como Pedro Bernardes, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E a gente vai conversar com ele um pouco sobre a vida dele. Ele é natural de São Gotardo e tem muito para contar aqui para os nossos telespectadores. Senhor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Uma boa tarde para o senhor. Tomara que a gente tenha uma conversa aqui tranquila, o senhor poder contar para nós um pouco da sua experiência. Boa tarde, Hudson, mais uma vez. Uma alegria estar aqui para conversar com você, com meus amigos de São Gotardo. E estar aqui é sempre uma alegria imensa na nossa querida cidade. Senhor Pedro, eu gostaria de começar realmente, vamos situar o senhor aqui dentro de São Gotardo. Gostaria de saber, o senhor nasceu aqui na nossa cidade, como que é? Conta para nós das circunstâncias do nascimento do senhor. Pois é, Hudson, eu tenho a enorme satisfação de ser aqui de São Gotardo, uma cidade extremamente importante para o nosso estado, uma cidade que tem se destacado aí na agricultura, na pecuária, é uma cidade realmente que marca muito para Minas Gerais. Realmente eu nasci aqui em São Gotardo, tive a enorme felicidade, Hudson, isso é uma felicidade que poucos têm, de minha mãe estar sozinha quando eu nasci, e ela própria fez o parto. Nossa. Isso não é para muitas pessoas, ser recebido nas mãos da própria mãe. Isso para mim é de uma relevância extrema. Minha mãe demonstrou a sua capacidade, a sua inteligência, a sua competência no meu nascimento. Então, prezado Hudson, tudo que eu fizer nesse mundo é muito pouco perto do que minha mãe fez, do que meu pai fez. Então, por isso, você vê que eu vim realmente de uma situação invejável, de uma situação privilegiada, de uma situação que poucos têm a oportunidade de ter. A mãe do senhor, o nome dela é Adelina, não é isso, senhor Pedro? Minha mãe, Adelina, infelizmente, prezado Hudson, faleceu muito jovem. Minha mãe faleceu com 56 anos. Muito jovem, muito bonita, estava no seu esplendor de vida e infelizmente veio um câncer e, como você sabe, é uma doença difícil, né, de sobreviver. E ela faleceu, portanto, já há muitos anos. E o pai do senhor? Meu pai, José Bernardes, conhecido aqui carinhosamente por todos os sangotardenses da época como José Doutor, teve uma vida também magnífica, né? Foi um trabalhador rural, um homem de uma conduta exemplar, um homem extremamente trabalhador, extremamente dedicado, extremamente amoroso. Meu pai não saía uma manhã de casa sem... Meu pai levantava todo dia em torno de 3h30 da manhã, 4 horas da manhã para sair de casa. Mas ele olhava filho por filho se estava bem na cama. Eu me lembro bem que ele chegava de manhã, ouvia se eu estava dormindo, se eu não mexia um pouquinho, ele passava a mão no meu pé para ver se eu estava bem, enquanto eu não mexesse, ele não saía. Uma pessoa extraordinária, um homem no coração magnífico. Meu pai teve uma vida mais longeva, faleceu aos 77 anos, também já faleceu há muito. Mas realmente meus pais, tanto minha mãe como meu pai, demonstraram profundo amor pelos filhos, uma vida exemplar, uma vida extraordinariamente de trabalho, e que nós, filhos, eu, o José Bernardes, o José do Foto, minha irmã e meu irmão, temos na memória. O senhor sabe por que ele era chamado de José Doutor? Sei sim. O meu pai, a minha mãe, prezado Hudson, não teve sequer um dia de escola. E meu pai também não. E meu pai ele sabia mais ou menos assinar o nome. Mas era um homem extremamente polido, um homem extremamente educado, um homem fino, apesar de não ter tido escolaridade nenhuma. E por causa dessa polidez,
desse jeito amável de ser com todos, ele recebeu o apelido carinhoso de José Doutor. Ele não perguntava para você qual é seu nome. Naquela época, a tradição, ele perguntava para você: Simão, eu lhe pergunto, qual é a sua graça? Era a forma carinhosa que ele tinha de perguntar o nome das pessoas. Era um homem extremamente polido, extremamente educado. Então, por isso ele teve esse apelido carinhoso de José Doutor, por causa da educação que ele tinha, do polimento que ele tinha com as pessoas. Senhor Pedro, a gente sabe que a infância do senhor, da família do senhor, foi um momento difícil. Conta para nós realmente quais circunstâncias também ali que o senhor conviveu. O senhor, inclusive, é muito ligado à região do Capão do Caçador, né? Que é onde o senhor nasceu? Eu nasci no Capão dos Lopes. Dos Lopes. Dos Lopes. Que é a serra seguinte ali, exatamente, ao lado. Exatamente, ao lado. Eu acho, não é, Hudson, cada coisa tem o seu tempo. Se imaginar hoje a forma que eu nasci e que eu vivi, dá-se uma impressão de muita dificuldade. Mas eu repito, tudo tem seu tempo. Para aquele momento foi absolutamente normal, absolutamente natural, como as coisas ocorreram. Eu só acho ruim que eu tenha tido uma vida mais difícil na infância por causa do sofrimento que meus pais passaram. Eu sei que eles devem ter sofrido muito com as dificuldades porque passaram e porque não podia dar tudo para a gente que eles gostariam de dar. De minha parte, do meu ponto de vista pessoal, tudo foi uma escola. Tudo foi extraordinariamente importante para eu ser a pessoa que sou hoje. Não fosse o sofrimento que eu acredito que meus pais passaram, em virtude das dificuldades que passaram, da carência de recursos, eu só tinha realmente a agradecer. A única coisa que realmente, eu repito, que eu acho ruim, foi porque eu sei que meus pais certamente sofreram. Mas do ponto de vista pessoal meu, só me fez entender melhor o mundo. Só me fez compreender melhor as coisas. Eu dou graças a Deus por ter tido a infância que tive. A compreensão do mundo que eu tenho hoje somente é possível por causa da minha formação de infância. Se eu tivesse nascido de uma família abastada, de uma família rica, de quem tivesse tudo que poderia ter, eu não teria a visão das coisas que eu tenho hoje. Eu não teria a compreensão do mundo que eu tenho hoje. E muito possivelmente eu não teria uma função, de certa forma, relevante que eu tenho hoje, que é de presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e, portanto, as próximas eleições gerais do Estado. Então, essa minha formação, essa minha criação, esse contexto em que eu vivi e que eu nasci, foi extremamente relevante para que isso ocorresse. Eu sou grato a Deus por isso e muito grato, mas muito grato mesmo, a meu pai e a minha mãe pelas grandes lições que me passaram. E é grato a muita gente, porque na vida a gente vai se tornando devedor de muita gente. Muita gente contribui para a formação da gente. Ao longo da vida são muitas as pessoas que vêm e auxiliam a gente em momentos específicos. E infelizmente a gente não tem como recompensar essas pessoas por tudo que elas fazem pela gente. O que a gente pode fazer é agradecer e pedir a Deus que recompense a elas pelo que fizeram. Eu vou lhe dizer uma coisa. A senhora, sua mãe, professora Elce, eu sou extremamente grato pelo carinho com que ela me recebia na biblioteca pública quando eu ia lá pegar livros para ler. Ela sempre me orientava a pegar bons livros, a livros que me dessem um norte positivo na vida. A professora Elce, eu sou eternamente grato por o carinho que ela me recebia na biblioteca pública. Quantas vezes eu fui lá buscar livros, quantas vezes
eu comecei lá a ler, parece que a coleção do Júlio Verne, li todos os livros, eu pegava com ela, e ela sempre me recebeu com muito carinho, com muita paciência, com a disposição de sempre me ajudar. Então, Hudson, a vida é assim, ao longo do tempo a gente vai sempre precisando das pessoas, recebendo das pessoas tantas coisas importantes e úteis. Eu te confesso, eu tenho uma enorme gratidão a muita gente aqui de São Gotardo que fez por mim muitas coisas, muita gente. E, infelizmente eu não tenho como ir um a um e mencionar o nome de um por um e agradecer a todos, mas sou muito grato a todos. Saibam todos que me ajudaram de algum aspecto, que sou muito grato. Eu sei que muitos eu lembro quem foram e que me ajudaram. Muitos eu não sei. Muitas pessoas me ajudaram, eu nem as conheço. Mas a todas essas pessoas eu sou grato e peço a Deus que as recompense. Senhor Pedro, pelo jeito que o senhor narra, a infância do senhor, a vida que o senhor teve ali no Capão do Caçador, Capão dos Lopes, foi difícil, mas o senhor teve um lar carinhoso, caloroso, que influenciou bastante a personalidade do senhor, a concentração, a vontade de seguir em frente, vencer as dificuldades que apareceram nesse momento, como o senhor disse há pouco. E quero retomar com o senhor ainda o caminho da infância, mas gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Sem os livros, senhor Pedro, o senhor seria a mesma pessoa? Prezado, antes de responder sua pergunta dos livros, eu vou lhe dizer o seguinte: no meu modo de pensar, nada foi difícil, tudo foi natural. Tudo aquilo que a gente dispõe a fazer e tem vontade de fazer, a gente faz com prazer e sem encontrar dificuldade em nada. A gente tem que ter, em primeiro lugar, disposição e vontade. Aí a gente realiza as coisas com prazer. Confesso para você que acho que nada em minha vida foi difícil. Foi tudo muito natural. Eu sempre fiz tudo com prazer. Algumas coisas eu consegui com pouco trabalho, outras eu gastei mais trabalho, mas sempre trabalhando com alegria e com prazer. Mas voltando à sua pergunta, Hudson, não. Sem os livros eu não seria, acredito que nada. Os livros foi o que me fizeram. Foi a leitura permanente que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não sei se eu acredito que eu já comentei com você, Hudson, eu tinha o hábito de ler caminhando pelas estradas. Eu ia para a minha casa na roça, caminhando e lendo. Eu li talvez algumas centenas de livros caminhando pelas estradas, tanto que eu gostava de ler. O desconhecer o mundo, entender o mundo através dos livros é algo extraordinário. Nós não podemos perder essa chance. O conhecimento, a cultura está tão fácil a nosso alcance. Os autores tiveram tanto trabalho, estudaram tanto para escrever e colocar tudo à nossa disposição e a gente perde tempo. Está tudo tão fácil. No passado, você para aprender alguma coisa era tão difícil. Hoje não, tem tudo nos livros ou agora na própria internet. Mas então eu sempre procurei aproveitar isso que todos esses autores escreveram. Eu sou muito grato, prezado Hudson, ao Machado de Assis, que escreveu tantas obras extraordinárias, ao José de Alencar, que escreveu tantas obras extraordinárias, ao José Lins do Rego, que foi um autor que eu gostava muito, Raquel de Queiroz, todas as pessoas que escreveram e passam para a gente conhecimento gratuitos. Eles gastaram uma vida fazendo esse trabalho e nós recebemos gratuito e a gente desperdiça. Nós não podemos perder tempo. O tempo que nós temos, nós devemos aproveitá-lo, ou nos divertindo quando for possível, ou aprendendo. Porque é com o aprendizado que a gente vive melhor. É com a cultura que a gente vive melhor. É com o relacionamento que a gente vive melhor. É com a compreensão melhor do mundo
que a gente vive melhor. É muito importante a gente saber tudo que ocorre no mundo e ter uma noção geral das coisas. E está tudo tão fácil, basta a gente ter vontade de abrir os livros e ler. É extraordinariamente positivo a gente, nós que temos boa visão, que Deus nos deu. Nós, veja bem, prezado Hudson, tem pessoas que são cegas e têm uma dificuldade enorme para ler, e fazem um esforço enorme para ler, e conseguem. Nós que Deus nos deu uma visão boa, que nos possibilitou nos educarmos, estudarmos, nós perdemos a chance de conhecer o que tantos autores passam de bom para a gente? Nós tínhamos que aproveitar mais e agradecer a todos esses autores. Os livros são de uma riqueza extraordinária. Aprofunde-se nos livros e você terá, sem dúvida nenhuma, algo extraordinário para a sua vida. É uma lição que eu aprendi lá com a professora Elce, quando eu comecei a pegar os livros lá na biblioteca pública. Eu quero dizer para você, Hudson, ainda falando dos livros, na minha infância eu só tinha um livro na minha casa, só um, até por volta de meus 14, 15 anos, e eu não sabia ainda da existência da biblioteca pública. Esse livro eu devo ter lido mais de 100 vezes, eu decorei o que tinha nele, e ele tinha e tem grandes lições. As Aventuras de Pinóquio. As Aventuras de Pinóquio é um livro extraordinário, porque o Pinóquio quis parar de estudar, foi para um lugar onde não precisava de estudar, mas com o tempo ele percebeu que as orelhas estavam crescendo, que estava nascendo uma pequena cauda, ou seja, numa linguagem figurada, ele estava se tornando um burrinho. O Carlo Collodi, que é um autor italiano, e eu tive a oportunidade de ir lá na Itália e procurar conhecer mais da vida dele, foi de uma genialidade extrema em passar para nós essa lição de que se não estuda, de que se não lê, acaba virando um burrinho, numa linguagem figurada. Então, de maneira que talvez essa leitura permanente que eu fazia e que eu li tantas vezes do Pinóquio, que o livro tinha, talvez tenha sido importante para me convencer a ler muito, para eu sair daquela situação delicada que o Carlo Collodi colocou lá para o Pinóquio. Senhor Pedro, nós vamos voltar na infância, eu faço questão, tem algumas perguntas para o senhor, mas para mim também seguir aqui o nosso roteiro, o senhor falou de alguns mestres da literatura que ajudaram o senhor. O senhor falou do Machado de Assis, da Raquel de Queiroz, grandes escritores brasileiros que, como o senhor mesmo disse, que com a vida deles nos ensinaram, né, a refletir sobre esse universo. De São Gotardo, o senhor, muito obrigado por ter falado tão carinhosamente da minha mãe, Dona Elce, e eu queria, o senhor também contou que o pai do senhor, o José Doutor, um mestre realmente, como o senhor disse, foi apelidado, inclusive, de doutor por essa polidez, por essa educação. Eu gostaria de saber também do senhor que mestres de São Gotardo o influenciaram na vida. Muitos. Aliás, diria melhor, todos. Diria melhor, todos. Guardo todos os meus ex-professores no fundo do coração. Todos. Eu tenho um enorme carinho, muita alegria, muita gratidão a todos os meus ex-professores. Quando eu recebi uma primeira homenagem aqui em São Gotardo, já há muitos anos, talvez mais de 10, no fórum, eu tive a alegria de poder convidar a todos os meus ex-professores que eu consegui endereço para estar naquela homenagem no fórum. E lá eu fiz um agradecimento, uma demonstração de gratidão aos meus professores. E alguns deles foram a mim e agradeceram pelo reconhecimento da importância que tiveram.
Então, de maneira, meu prezado amigo Hudson, que eu sou muito grato a todos os meus ex-professores de São Gotardo. Todos, repito, os do Grupo Afonso Pena, aliás, as do Grupo Afonso Pena, porque lá eu só tive professoras, naquela época só tinha professoras lá no Afonso Pena. Não sei se hoje tem professores homens lá no primário, que é a época que eu fiz lá. A todos os meus professores e professoras do Colégio São Pio X e a todos os meus professores e professoras do Colégio Comercial Municipal de São Gotardo. Eu vou pedir a você para não declinar o nome, porque eu estarei fazendo injustiça, porque todos foram importantes, todos contribuíram em algum aspecto para a minha formação. E eu acho que não seria justo eu mencionar o nome de um e não mencionar de outros. E como são tantos, eu não conseguiria aqui agora mencionar a todos para você. Mas a todos eu sou muito grato e eu aproveito para agradecer a todos que estão aqui ainda conosco nesse plano, meus sinceros agradecimentos. Aos meus queridos professores e professoras, meus mais profundos agradecimentos pelas lições que me passaram quando estudava aqui em São Gotardo, seja no Grupo Afonso Pena, seja no Colégio São Pio X, seja no Colégio Comercial Municipal de São Gotardo. Sr. Pedro, agora vamos voltar ali para a infância. A gente acaba conversando, vai levando o assunto para frente. Eu quero voltar na infância. Um amigo meu hoje me contou um caso do senhor muito interessante, que eu acho que deve ter acontecido com várias crianças realmente, que moraram aqui no Capão, que moraram nas fazendas. E não sei se é verdade, só me contou, e eu queria só contar para o senhor para a gente refletir sobre esse assunto. Ele me contou que o pai do senhor era muito cuidadoso com vocês, e essa é uma época em que o córrego do Capão era realmente um córrego feroz, tinha muita água, e a água passava muito rápido. Hoje em dia, nós, infelizmente, né, senhor Pedro, o córrego do Capão está muito pequeno, né, estamos numa época seca, mas para quem conheceu o córrego do Capão na década de 60, 70, sabe do que eu estou falando. Então, ele conta que o senhor levava muita comida para os peão nas roças de milho, o senhor ia levar o comer, como diz o mineiro aqui sertanejo, e o pai do senhor ficava preocupado do senhor atravessar o córrego do Capão. Então, gostava de medir o lugar que estava mais raso, para o senhor passar por ali, arrumava um bambuzinho, e media o senhor também quando criança. E falava assim, você só pode passar ali, mas disse que o senhor fazia uma arte na época. O senhor dava uma baixadinha assim, para parecer que o senhor estava, ou melhor, o senhor dava uma levantadinha para ver que o senhor estava maior, para poder passar num local mais fundo. Eu não sei se é verdade, ou se é só Eu gostaria, o que o senhor acha dessa história? Conta para nós, é verdade essa história ou não? Olha, o que eu posso te dizer, prezado Lúcio, e aos amigos aqui de São Gotardo, é que meu pai sempre foi extremamente preocupado conosco. Sempre. E muito preocupado. Como eu te disse já, ele não saía de manhã, de madrugada, sem olhar se a gente estava vivo na cama. Ele ia lá, mexia com a gente, e eu me lembro uma vez, que eu, menino, às vezes faz brincadeiras, é natural. Eu fiquei quietinho, me segurei e tal, ele balançou, eu não mexi, ele tornou a balançar, eu fiquei quietinho, aí ele balançou com muita força. Ele ficou assustado e tal. Era um homem extremamente preocupado. Quando a gente estava para a cidade e dava enchente, ele ia para a beira do córrego esperar pela gente. Era sempre preocupado. É muito possível que meu pai tomasse alguma providência como essa que você está falando, sem sequer que eu soubesse. É possível, porque ele era um homem extremamente preocupado, extremamente carinhoso, extremamente amoroso com todos os filhos, com todos nós de casa. E é possível, eu confesso que eu não lembro especificamente desse caso não, mas é possível que ele tomasse que ele tenha tomado de fato essas cautelas, medido o rio, sem eu saber. Porque ele realmente era preocupado, cuidadoso e dedicado. Só para você ter uma ideia do carinho que meu pai tinha com a gente. Se ele saía e em alguma casa e oferecesse para ele um biscoito, ele dizia,
que estava cheio, que não estava com fome, mas que fazia questão de pegar e levar para comer em casa. Mas chegava em casa e ele passava para a gente. Era um homem de um amor, uma dedicação sem igual. É isso. E a gente percebe no senhor o calor das palavras, realmente, um amor muito grande pelo pai, né, senhor Pedro? E hoje, por exemplo, no evento da Câmara Municipal, achei muito bonito da parte do senhor de dizer isso. A homenagem que vocês estão fazendo para mim aqui, estão fazendo para meu pai, para minha mãe, que me ajudaram realmente, de verdade, a ser o que eu sou, né, senhor Pedro? Exatamente, Hudson. Se não fosse o carinho dos meus pais, a dedicação dos meus pais, o amor dos meus pais, a disposição de meus pais, levantarem todo... Meu pai, como eu já te disse, minha mãe levantava todo dia por volta de 3 horas da manhã e preparava a marmita para o meu pai sair por volta das 4 e ir para as roças, às vezes distantes, 16, 20 quilômetros de nossa casa, que ele ia a pé. E minha mãe preparava a marmita dele e ele saía para a roça e minha mãe ia para o ralo, ralar mandioca, ia preparar coco para fazer sabão e aí ela ficava direto. Então você veja que a dedicação deles foi exagerada para que nós pudéssemos ter tido uma criação condigna. Eles realmente empenharam para isso. E isso, Hudson, foi extremamente relevante, não só pelo que eles me deram na época, mas pelo exemplo que me passaram, para eu me tornar uma pessoa mais amorosa, mais calorosa, mais dedicada a meus filhos, inclusive, mais humano com todas as pessoas. Meu pai e minha mãe realmente foram pessoas extremamente dedicadas, extremamente voltadas para a família, exclusivamente para a família. Eles não pensavam nada neles próprios, nada. Eles pensavam só nos filhos, sabe? Então realmente foram duas pessoas exemplares. Senhor Pedro, eu percebi também que o senhor tem uma memória fotográfica muito impressionante. O senhor descreveu a nossa casa aqui do meu pai, onde é SGTV, assim, com uma propriedade muito impressionante mesmo, assim, um alpendre daquele jeito, uma cor, meio cor de rosa e tudo, né? Na época que eu era criança, nós éramos adolescentes aqui, a lembrança que o senhor teve dessa casa. E gostaria de saber do senhor também, assim, as lembranças do senhor de São Gotardo. Eu sei que o senhor fez o Balena, né? O Afonso Pena, contou inclusive que teve mestras lá, né? Vamos dizer assim, as mulheres, as professoras lá do Afonso Pena. Depois o senhor fez o colégio estadual, não é isso? Essas lembranças, senhor Pedro, o cinema do senhor Clarimundo, a pracinha da igreja, o senhor viveu muito isso aqui, senhor Pedro? Como é que foi como são essas lembranças hoje dessa cidadezinha nossa aqui? Graças a Deus, eu tenho uma memória muito boa, muito boa. O meu próprio irmão hoje ficou pensativo de eu ter comentado aquele caso do cachorro Dojan, do meu pai. Ele falou que ficou surpreso de eu lembrar daquele fato. E eu realmente tenho a memória muito boa, graças a Deus. Você falou do senhor Clarimundo, lembro muito dele e eu vou te dizer, ele foi meu paraninfo do curso do 4º ano do ensino primário. E eu vou te dizer mais. Recebeu o diploma dele. E eu vou te dizer mais. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema, foi num filme que eles deram para a turma que ele paraninfou. E te conto mais, no dia que a professora anunciou na sala que o senhor Clarimundo, que seria nosso paraninfo, estava nos presenteando com uma entrada no cinema, eu disse para ela, professora, eu não vou. E ela me perguntou, por que você não vai, Pedro? Eu falei, porque eu não gosto de cinema. E ela me perguntou, você já foi alguma vez? Eu falei, não. Ela me perguntou, então como você sabe que você não gosta se você nunca foi? Aí ela me convenceu a ir. E o filme foi um filme do Tarzan.
que eu lembro muito bem de todo o filme até agora. E eu assisti aquele primeiro filme. E te confesso que foi importantíssimo para mim. Hoje eu acho que foi importante. Para aquele momento talvez não teria sido tão importante. Porque a partir de então eu passei a ter vontade de ir no cinema e não tinha como pagar. Então eu passei a sofrer por não ter condições de ir ao cinema. Eu estava no quarto do primário, era bastante criança, tinha menos uns 10 anos por aí. Eu passei a sofrer porque eu não tinha condição de pagar para ir assistir a nenhum filme. Então por isso parece que foi ruim, mas foi bom. Por que foi bom? Porque aí eu passei a ter vontade de ter uma condição melhor para no futuro poder assistir muitos filmes, né? Mas essa foi a primeira vez, o primeiro filme que eu assisti. Então, Hudson, graças a Deus realmente tenho uma memória boa. Lembro de todos os meus professores. Minha primeira professora do primeiro ano de grupo foi a professora Maria D. Mendes, filha do senhor Mundim Mendes, que foi um deputado estadual, inclusive. Ela foi minha primeira professora do Afonso Pena. Lembro de todos os meus professores, lembro de vários dos meus colegas da sala daquela época, do primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto. Realmente tenho uma boa memória, sabe? Tenho uma boa memória. E lembro também muito de todos os meus professores do ginásio, dos meus colegas de sala, do Colégio São Pio X. Eu acho que a memória da gente depende muito da gente colocá-la em atividade, para ela manter-se boa. É como qualquer coisa viva. Tudo que é vivo, para se manter saudável, tem que se manter em movimento. Daí que nós precisamos estar sempre fazendo ginástica, sempre caminhando, sempre correndo, para a gente manter saudável. E a mente é a mesma coisa. Ela tem que estar em exercício e atividade para se manter em bom estado. E eu, como, graças a Deus, mantenho uma leitura permanente, a mente em atividade permanente, eu consigo realmente ter boas lembranças do passado. Senhor Pedro, o senhor acabou de contar para a gente que quando fazia a quarta série não tinha muito dinheiro para ir no cinema, e o senhor, a gente sabe que o senhor precisou de trabalhar, o senhor trabalhou na fazenda, e também o senhor teve um emprego aqui, outro amigo me contou, o senhor trabalhou na tapeçaria do Olavo. Gostaria que o senhor falasse dos trabalhos do senhor aqui. Na época, o Olavo era o meu colega de trabalho. A tapeçaria era do senhor Noé Prados. Noé Prados, a tapeçaria era dele. O Olavo era funcionário do senhor Noé Prados. Eu trabalhei nessa tapeçaria há alguns anos. Ali meu trabalho principal era serrar madeira para fazer sofá. E já que você abordou esse assunto, eu vou te contar um fato que houve. Quando eu estava na 8ª série, eu estudava à noite e eu trabalhava lá na tapeçaria, serrando madeira para fazer sofá, desmontando banco de automóvel para soldar, fazendo esse tipo de trabalho. E eu estava na 8ª série, eu não estava muito bem de nota, e lá pelo meio do ano, o senhor Noé, eu conversei com ele falou que eu podia fazer hora extras, que ele me pagava pelas horas extras que eu fizesse à noite. E eu então resolvi parar de estudar para trabalhar à noite na tapeçaria. Prezado Hudson, primeiro dia que eu não fui para a escola e fui estudar, e fui para a serraria, ali perto do armazém do senhor Clarimundo, eu encontrei com alguns colegas indo para o colégio. Pedro, você não vai para a escola hoje? Eu falei, não, eu parei de estudar, vou trabalhar. Tá bom, tchau. E eu desci de bicicleta e fui para a serraria. Serrei bastante madeira, mas pensando na escola. No dia seguinte eu voltei, trabalhei também durante o dia, trabalhei à tarde. À noite, o mesmo processo. Fui em casa, jantei, estava indo para a serraria e encontrei com alguns colegas. Colegas perguntaram, Pedro, você não vai para aula não? Eu falei, não, eu estou indo trabalhar. Tá bom, tchau. No terceiro dia, meu amigo Hudson, eu voltei a encontrar com alguns amigos, falei com eles que eu estava indo para a serraria,
fazer serrar madeira, e eles subiram, e eu só comecei a descer com a bicicleta, parei um pouquinho e pensei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Parar de estudar para serrar madeira? Pensei um pouquinho, falei, quer saber de uma coisa, eu vou para a escola. Virei a bicicleta e pedalei forte aquela avenida Rui Barbosa, não é isso? Isso. Até chegar lá no Colégio São Pio X. Eu estava sem uniforme e sem material. Fui na diretoria, expliquei o que estava acontecendo, pedi autorização para assistir a aula sem uniforme, graças a Deus permitiram, e eu fui para a aula, Hudson, e nunca mais eu pensei em parar de estudar. Aqueles 3 dias que eu parei de estudar, à noite que eu estudava, aqueles 3 dias me fez refletir bastante da importância dos estudos. Quando eu era jovem aqui na cidade, havia muito comentário que estudar não resolvia nada, que estudar não valia nada, que isso era perda de tempo, que só conseguia as coisas quem era filho de quem era importante, que só conseguia as coisas quem tinha o pai que podia fazer aquilo. E confesso que aquilo incitava a gente realmente a abandonar os estudos. Mas graças a Deus, naqueles 3 dias que eu parei de estudar, eu consegui refletir bem, e aqueles estudantes que eu encontrei, aqueles 3 dias, e que estavam indo para a escola, embora não tenham dito nada para eu não parar de estudar, me fizeram repensar, e foram muito importantes. A eles eu agradeço e peço a Deus que os recompense, porque foram muito importantes em conversar comigo, e sem falar nada, tacitamente, a gente diria no direito, né? Tacitamente eles me convenceram a voltar a estudar. Não disseram nada, mas o fato deles não dizer nada foi o suficiente para me convencer de que o meu caminho seria voltar para os estudos. Estavam preocupados realmente com o senhor não estudar, né? Então essa preocupação já... Exatamente. Essa preocupação com a gente é muito importante, muito importante, né? Sem dúvida. Senhor Pedro, o senhor contou para mim também que fez o colégio estadual, São Pio X aqui, e estudou no colégio comercial também. O senhor se formou aqui em São Gotardo, já um curso técnico. E a partir daí o senhor vai para Belo Horizonte? Eu formei no curso técnico em 79 e em abril de 1980 eu fui para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, nós estávamos passando uma crise econômica mais ou menos como está agora. Eu custei a arrumar emprego, custei. Eu levei comigo, quando fui para Belo Horizonte, a grande soma em dinheiro de 2 salários mínimos. Esses 2 salários mínimos deu para eu sobreviver lá mais ou menos uns 2 meses. Aí no final desses 2 meses eu consegui emprego, mas o dinheiro acabou. Eu vim aqui em São Gotardo, procurei o senhor Severino, que havia sido o proprietário de uma olaria de fazer tijolo aqui no Capão, para quem eu tinha trabalhado uns tempos, e pedi a ele que me emprestasse algum dinheiro. Ele, generoso e magnânimo como é, me emprestou uma certa importância em dinheiro que eu não me lembro quanto. Esse dinheiro foi com que eu sobrevivi até eu receber meu primeiro salário. Eu recebendo o meu primeiro salário, eu vim cá e paguei para ele. E fiquei grato a ele eternamente. Um grande homem, pessoa que eu devo muito. E meu propósito em ir para Belo Horizonte foi o de estudar. Eu fui para lá para isso. O meu foco principal era os estudos. Então eu dava prioridade absoluta aos estudos. O meu salário, a primeira parte era para pagar inicialmente cursinho, depois a faculdade. E eu cheguei a pesar na época, apesar dos 49 quilos.
Eu hoje estou com 72, mais ou menos. Não sou uma pessoa muito além do normal. Você me imagina com 49 quilos. Quando eu voltei aqui com 49 quilos e que minha mãe viu, ela chorou. Mas porque a minha prioridade absoluta era pagar os estudos. Um foco. O meu foco foram os estudos. Eu fiz 1 ano de cursinho, no cursinho Palomar. Foi então que eu consegui passar no vestibular. E em seguida eu entrei na faculdade. Na faculdade eu consegui um pouco de bolsa, o que me ajudou bastante. E aí depois eu consegui um emprego um pouquinho melhor e consegui realmente estudar. Mas foi um período muito, eu não vou dizer difícil, foi um período que eu tive que viver com jeito, com muita medida para conseguir viver em Belo Horizonte. Eu confesso que eu não tinha dinheiro para o jantar. Eu ia para a escola, eu almoçava na pensão, ia de manhã para o trabalho, voltava em casa na pensão, almoçava, ia à tarde voltava para o trabalho, do trabalho eu ia para a escola e eu não tinha dinheiro para a refeição nesse período. Eu só ia comer alguma coisa quando eu retornava da escola por volta, minha aula tinha dia que terminava 11h15 da noite, eu só chegava em casa por volta de meia-noite, e aí que eu ia ter condição de comer alguma coisa. Mas como o meu foco era realmente o curso de Direito, a minha prioridade absoluta era essa, até mesmo em detrimento de uma alimentação mais condigna, porque o meu foco, eu fui para lá para estudar Direito, certo. Então não tinha o menor sentido eu dar prioridade a alguma outra coisa que não fosse os estudos. Naquela época a faculdade de Direito no estado eram muito poucas, na grande Belo Horizonte havia apenas 3, Católica, Federal e Milton Campos. E então meu foco foi esse, e eu enfrentei, claro, algum trabalho, mas eu fiz tudo, graças a Deus, com boa vontade, com seriedade, com tranquilidade, com transparência, sempre de bom humor, sempre com alegria no coração, sempre esperançoso, sempre de bem com a vida, sempre de bem com todos. Na faculdade eu tive a grande honra de ser eleito presidente do diretório acadêmico. Como presidente do diretório acadêmico eu fiz muitas amizades com os alunos, com professores, com políticos. Foi na época da campanha das diretas já, a emenda Dante de Oliveira, certamente você bem lembra, e eu pude ter muita interação com políticos naquela época. Vivi um grande momento na faculdade de Milton Campos, que eu guardo também no fundo do meu coração, porque ela foi a quem me acolheu lá na época, quem me proporcionou estudar e fazer o curso de Direito. Depois do curso de Direito, o senhor chegou a advogar? Como é que foi essa parte da carreira do senhor? Eu me formei em julho de 85. Advoguei o segundo semestre de 85, 86 e 87. 88 eu fiz concurso para juiz e passei no primeiro concurso que fiz. Levei o curso bastante a sério, apesar de trabalhar durante o dia todo, estudar à noite, eu lia muito. Direito, Hudson, é muita teoria, há que se preocupar muito com a teoria. Eu vejo às vezes havendo um excesso de preocupação com o exercício prático, um excesso de preocupação. É importante o exercício, é importante, mas não pode ser em detrimento do conhecimento teórico. O exercício prático deve ajudar na formação e não prejudicar a formação teórica. Porque o bom advogado, o bom juiz, o bom jurista, não é só um prático. É uma pessoa que tem que ter prática, sim, mas tem que ter formação teórica. E eu tive uma lição de um professor, chamava professor Adalto Junqueira Rebouças. Hudson, eu vou te pedir uma permissão
Para te contar esse fato um pouquinho mais detalhado. Quando eu estava na faculdade, eu ficava, no princípio, de certa forma, invejoso daqueles alunos que já no começo do curso faziam estágio em algum escritório, e o professor perguntava para ele: você está fazendo estágio onde? Ele falava: no escritório do doutor fulano. E o professor: parabéns, você está feito. E eu ficava pensando: coitado de mim, eu que não conheço ninguém, que não tenho escritório nenhum para eu trabalhar, eu não vou conseguir nada na vida. Mas um dia, também graças a Deus, um professor, um grande professor, Adalto Junqueira Rebouças, deu uma aula belíssima, e onde ele falou: meus queridos alunos, a prática é importante sim, mas muito mais importante do que a prática é você saber teoria, porque sem uma formação teórica boa, você não consegue ir a lugar nenhum. Se você tiver uma boa formação teórica, fica muito mais fácil de você conhecer depois a prática e aprender a prática. E então, meu prezado, com aquela aula, eu passei a me dedicar muito à teoria, muito. A estudar, continuar a estudar, a ler muito. Dentro do ônibus, eu estava sempre lendo. Se eu ia em qualquer lugar, eu levava um livro comigo e ficava sempre lendo. Eu não perdi a oportunidade de uma boa leitura de um bom livro de direito. E por causa, veja bem, na faculdade eu tive muito trabalho e perdia muita aula, porque como presidente do diretório acadêmico, eu participava das reuniões do colegiado de direção da escola, com muita honra para mim. Eram 7 os grandes diretores, eram 7 a diretoria, eram 6 grandes professores, e eu, modesto aluno, chegado lá, aqui da região de São Gotardo. Tinha um grande advogado, de vez em quando perdia a paciência comigo, falava: por que Vossa Excelência? Eu falava: Vossa Excelência, não, prezado professor, eu sou uma pessoa humilde, estou chegando da roça agora, eu sou um simples aluno. E aí ele ficava mais comedido, mas eu defendia os interesses dos alunos ali naquele momento. Eu sabia defender os direitos dos alunos. Pois bem, mas então, voltando a esse professor Adalto, eu então, vendo aquela aula dele, ele falando da importância de se ter uma formação teórica boa, levei muito a sério a importância da teoria. Li muito. Preocupava também com a prática, que é importante, muito importante. Mas sem ter formação teórica, fica difícil. E isso propiciou que logo que eu me formei, 2 anos e pouco depois, hoje para fazer o concurso para juiz, tem que ter 3 anos de formado. Naquela época que eu fiz, antes de eu formar, eram 4 anos. No ano que eu formei, reduziu para 2. Aí eu pude fazer o concurso com 2 anos e meio. Aí depois voltou para 3. Para você ver que até nisso Deus me ajudou. Certo. Eu gastei pouco mais de 6 anos para entrar na faculdade e ser juiz. Deus sempre me protegeu. E tem um jogador americano, que me fugiu o nome dele agora, que sempre fala: quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. Bonito, extremamente. Quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. É assim, quanto mais a gente esforça, mais sorte a gente tem. Então, esse professor deu essa aula magnífica, onde ele falou da importância da teoria, e isso me fez acreditar nas palavras dele, preocupar-me com a formação teórica, dedicar à teoria, e isso propiciou que no primeiro concurso para juiz que eu fizesse, eu passasse, e tive a grande alegria de vir ser juiz aqui em Rio Paranaíba. Fiquei 2 anos e meio juiz aqui, e nesse meio período eu fiz júris aqui em São Gotardo, o que me deu uma imensa alegria. Meu pai, ainda vivo, minha mãe tinha falecido já, mas meu pai pôde assistir julgamentos que eu presidia aqui em São Gotardo, presidindo o Tribunal do Júri. Ou seja, eu fui um prazo muito curto, que eu entrei na faculdade e vim ser juiz, porque eu preocupei-me com a formação teórica também, não só com a prática. A prática é importantíssima,
mas tem que se preocupar também com a formação teórica. Não basta só prática. Aliás, sem uma formação teórica boa, fica difícil você ter a prática. Porque como é que você vai ter prática sem formação teórica? Então é preciso que nós, da área do direito, realmente a base do conhecimento, nos preocupemos com a formação teórica também, e não só com a prática. O senhor foi juiz em Rio Paranaíba, Pará de Minas, Ponte Nova e volta para Belo Horizonte como juiz. E como que acontece na vida do senhor o senhor se tornar desembargador? Olha, eu fui para o Tribunal de Alçada, então Tribunal de Alçada, em 2002. Naquela época, a segunda instância era dividida em Tribunal de Alçada e Tribunal de Justiça. Os membros do Tribunal de Alçada, embora tivessem as mesmas funções dos membros do Tribunal de Justiça, eram denominados juízes e não desembargadores. Mas aí em 2005 houve a unificação dos dois tribunais no país inteiro. Aliás, só tinha Tribunal de Alçada em Minas, Rio de Janeiro e Paraná, se não me engano. E aí houve a unificação, então em 2005 houve a unificação e me tornei desembargador em 2005, que é o grau máximo da carreira. Desde 2005, portanto, eu sou desembargador. E agora o senhor assume a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Uma grande responsabilidade, né, senhor Pedro? E realmente, assim, um momento muito relevante da carreira do senhor, né? Eu sempre gostei dessa questão eleitoral. Ainda quando morava aqui na região rural, quando começava a campanhas eleitoral, que a gente recebia aqueles impressos ali do nome dos candidatos, eu ficava deslumbrado com aquilo, fulano de tal, e eu ficava pensando, naquela época não tínhamos eleição direta para presidente da República ainda, infelizmente, mas tínhamos lá candidato para deputado federal, deputado estadual, senadores, e eu sempre ficava deslumbrado com aqueles papéis chegando na época das eleições, tá? Sempre gostei dessa matéria eleitoral. Então, quando eu achei que chegou o momento próprio no Tribunal de Justiça, eu concorri à vaga lá para o Tribunal Regional Eleitoral, fui eleito pelos colegas desembargadores, de modo que devo muito a todos os desembargadores por terem me escolhido para o Tribunal Regional Eleitoral, assumi a vice-presidência e corregedoria durante um ano, e agora, em junho, tomei posse como presidente, e se Deus quiser, vou poder presidir as eleições gerais que se aproximam, o que muito me orgulha, muito me deixa satisfeito e feliz, porque é uma atividade extremamente relevante, de extrema importância para o meio político e para todo o Estado, para todo o povo, para todo o país, que nós façamos eleições limpas, corretas, que o povo compareça, exercite o seu direito, dever ao voto, mais direito do que dever, porque o povo não pode abrir mão do direito de escolher os seus governantes. Democracia é isso, é governo do povo, o povo é que escolhe. Antigamente, nós tínhamos as chamadas democracias diretas. O que eram as democracias diretas? Era onde o próprio povo tomava as decisões. Na Grécia, o povo era convocado às praças públicas para tomar as decisões. Isso é democracia direta. Como a população foi aumentando, evidentemente que foi dificultando a democracia direta. Não falo em eleição direta e indireta, não. Falo em democracia direta. Na democracia direta, o próprio povo é convocado para tomar as suas decisões. Nas democracias indiretas, o povo toma as suas decisões por intermédio dos seus representantes. O povo, então, tem que escolher pessoas que estejam à altura dessa representação. Ou seja, todos os eleitos são nossos representantes. Nós ainda temos resquício de democracia direta no Brasil. O plebiscito. Nós fomos convocados alguns anos atrás a escolher república ou presidencialismo, monarquia ou não. Fomos convocados. Isso é uma forma é um remanescente da democracia
direta. Mas, e às vezes, somos chamados para plebiscitos, é democracia direta. Mas, no mais, a nossa democracia é democracia indireta. Ou seja, os nossos representantes é que tomam as decisões. Então, nós temos que tomar o cuidado ao escolher esses representantes. Nós temos que saber escolher nossos parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente. Quando a eleição municipal, nossos vereadores e nosso prefeito. É preciso que nós nos conscientizemos desta relevância, porque se temos pessoas lá que não são dignas do nosso voto, nós temos que não votar mais nelas. Temos que votar em pessoas boas, em pessoas que nós achamos que vão bem exercer o mandato que nós damos a eles. Então, por isso é que eu tenho conclamado sempre para que o povo compareça, bem exercite o seu direito ao voto, porque tem gente que acha que a melhor solução é a abstenção ao direito. Não, isso é péssimo. Nós temos que escolher bons representantes. E é isso que eu acredito que todo o povo mineiro fará, e maiormente o povo aqui de São Gotardo, que prestigiará a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral de São Gotardo, Dr. Roberto Troster, e o presidente do Tribunal Eleitoral, que aqui está conversando com todos. Às vezes pode até parecer um momento muito delicado da política no Brasil, mas talvez seja um dos momentos mais importantes da democracia, essa escolha, esse direito de escolher, né, doutor? Assim, as pessoas às vezes acham que tem o dever, mas ter esse direito realmente é uma garantia muito grande de que você pode mudar os destinos do país, né? A nossa democracia é muito nova, né, na verdade. Veja bem, nós temos democracia relativamente plena a partir do retorno das eleições diretas também para o presidente da República. Nós, na verdade, estamos nos aprimorando para bem escolher os nossos candidatos. Nós estamos nos aprimorando. Todos nós estamos, a cada eleição que passa, aprendendo mais. E realmente é um direito extremamente importante do qual nós não podemos abrir mão. É como um síndico de um condomínio, de um prédio. O condômino não pode deixar de escolher aquele condômino correto, honesto, capaz de bem conduzir aquele condomínio. Mesma coisa são as eleições. O povo não pode deixar de votar, de escolher quem ele acha que tem boas condições de governar. Não pode deixar de escolher quem ele acha que tem boas condições de ser o legislador. É preciso que nós compareçamos às urnas e mencionemos quem que a gente quer que seja nosso governante. E eu acredito que o povo brasileiro, o povo mineiro, o povo brasileiro, o povo, querido povo de São Gotardo, fará isso com muita seriedade, porque é realmente algo muito sério, muito importante. Por isso que eu me dispus a presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, porque eu acho que é algo extremamente importante para todos. Termos bons parlamentares estaduais, 77 bons deputados estaduais, se Deus quiser, 53 representantes de Minas na Câmara Federal de alto nível, 2 senadores também de elevadíssimo nível, o governador e o vice, e eu acredito que nós saberemos escolher bem o povo mineiro, o povo de São Gotardo, bem escolherão seus representantes. Como o senhor bem fala da teoria, é um momento também para estudar a vida de cada candidato, né, senhor Pedro Bernardes, para a gente poder escolher bem, porque cada um de nós parece que tem um compromisso com a democracia realmente, que corre um certo risco se a gente se omitir, não é mesmo? Exatamente, não podemos omitir, temos que procurar conhecer a vida de cada candidato, procurar conhecer a capacidade de cada candidato, procurar fazer boas escolhas, porque realmente a responsabilidade é nossa, agora nesse momento. Depois a gente vai culpar por ter feito alguma coisa ou outra, mas nós somos culpados se nós não escolhermos bem agora. Senhor Pedro Bernardes, a gente falou da família do senhor, do pai, gostaria que o senhor contasse para a gente também, só para situar o senhor aqui, não poderia esquecer, o senhor também é casado, tem filhos, gostaria que o senhor falasse desse momento, é um momento feliz da vida do senhor, como que o senhor está em família, como que está, o senhor também me disse
Achei muito interessante. O senhor falou, ó, perguntei ao senhor mais cedo aqui, antes da gente começar a nossa entrevista. Senhor Pedro, depois da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor pretende parar, aposentar, alguma coisa? O senhor acabou de me dizer que não pretende se aposentar, quer continuar a carreira, quer continuar conhecendo mais, trabalhando mais, né, senhor Pedro? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho do senhor agora e também da vida familiar do senhor, que é a grande intenção nossa hoje. Começando pela minha vida familiar e pela minha felicidade, eu vou te dizer uma coisa, Hudson. Eu sempre fui feliz. Sempre. Sempre fui uma pessoa alegre, contente, grato às pessoas, grato a Deus, grato a meus pais, grato a meus irmãos. Sempre fui uma pessoa alegre, contente, disposta, sempre. Fui feliz no passado, na infância, como falei lá hoje, no pronunciamento que fiz na Câmara, lá no belíssimo prédio do Rotary. Sou feliz hoje e eu tenho certeza que serei feliz até meu último dia de vida. Porque a felicidade está numa forma da gente enxergar as coisas, enxergar pelo viés positivo e enxergar as coisas com boa vontade, com disposição, com alegria no coração. Sou casado, tenho uma grande esposa, pessoa extraordinária, o nome dela é Regina. Conheci em Belo Horizonte na faculdade, mas ela é natural lá da cidade de Muzambinho. Temos 2 filhas, a primeira tem o nome da minha mãe. Eu falei com minha mãe antes dela falecer, que minha primeira filha, eu daria o nome dela à minha filha. Por isso a minha primeira filha chama Adelina. A minha segunda filha chama Marília, e o meu filho, Pedro Henrique. Os 3 são advogados em Belo Horizonte. Os 3 me dão muita alegria. Os 3 são grandes filhos. Tenho muito orgulho de tê-los como meus filhos. É isso, Hudson. Sou alegre, feliz, contente com a família que tive, de meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que eu perdi uma irmãzinha com poucos meses de vida, mas ela veio antes da minha vinda, eu não a conheci, mas sempre oro e peço a Deus por ela. Chamou-se Rosa, infelizmente ela faleceu. Sou muito grato a meus irmãos, ao Zé Bernardes, o Zé do Foto, a Hélida, que mora aqui na vizinhança, ao meu irmão Sebastião, que mora em Santa Luzia, todos mais velhos que eu sou caçula. O fato de eu ser caçula deve ter me dado algum privilégio, eu sei, mas às vezes isso é natural que ocorra, né? Eu sou muito grato a meus irmãos por terem me dado esse privilégio de vir por último e com alguma vantagem sobre eles. Mas sou muito feliz com a família, tanto por parte do meu pai, meus irmãos, quanto meus filhos. Muito contente. E sou muito contente com o grande número de amigos que tive e tenho na nossa querida São Gotardo. Cada vez que eu venho aqui e que sou recebido com tanto carinho pela Câmara Municipal, pelo SESG, eu tenho a grande satisfação de dar o meu nome ao núcleo de práticas jurídicas do SESG. Isso para mim é uma grande honra. O SESG, essa grande escola, tem formado grandes profissionais e eu tenho uma honra enorme de ser de alguma forma partícipe daquela instituição. O professor João Eduardo, um grande professor, um grande jurista, muito meu amigo, muito me prestigia, e eu tenho uma grande satisfação de ter essa ligação com a grande instituição de ensino que se tornou o SESG aqui em São Gotardo. E agora, aliás, estendido lá para o Carmo Paranaíba também. Então, de maneira, eu que sou realmente uma pessoa feliz,
as pessoas, de modo geral, são muito boas comigo, sabe? Eu não sei porquê. Devo tanto a tantas pessoas, realmente o povo é tão bom comigo, que eu fico impressionado com a bondade do povo. Sempre sou. Eu te falei do Severino, quando eu precisei de recursos para me manter mais tempo, vim cá, ele me socorreu de pronto. Sempre que eu precisei das pessoas, todos estão prontos e aptos a me ajudar. De maneira que eu sou muito grato a todas as pessoas que eu conheço, e também aos que não conheço, os autores, os livros. Não é tanta gente que faz as coisas pela gente, não é isso? Esse sentimento de gratidão mora em meu coração de maneira permanente, e eu sou realmente muito grato a todos e a Deus. Aliás, eu acho que todos compõem Deus. Eu acho que todos nós somos uma parte do todo, que é Deus, o Ser maior. Senhor Pedro, muito obrigado pela entrevista. Parabéns ao senhor pelo cargo que o senhor está exercendo, por toda essa vida do senhor, principalmente por ser esse exemplo de determinação, de coragem, de ter enfrentado a vida com essa alegria. E é recíproco, eu acho, para o São Gotardense, essa alegria que o senhor tem, esse agradecimento. O São Gotardense está muito honrado por ter o senhor nesse cargo, e a gente fica muito feliz e está muito bem representado também de nossa cidade, né, no estado. Essa garra do senhor só merece. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Hudson Borges. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito Deus obrigado, ilumine senhor. E propicie seu crescimento cada vez maior aqui, nessa grande instituição aqui de televisão. Muito obrigado. O senhor também. Tudo de bom. Obrigado.